Hoje vamos explicar como que o MEI formaliza a sua empresa. Como que efetivamente você abre o seu CNPJ e vira uma pessoa jurídica. Porque a gente já explicou em quadros anteriores que o MEI é uma pessoa jurídica, não é a sua pessoa física, ele tem um CNPJ. Para que se faça essa formalização, os documentos necessários são o seu CPF, RG, o endereço da sua residência e o seu endereço comercial, caso não seja o mesmo da sua residência. Se você declara imposto de renda, você precisa dos 2 últimos recibos do imposto de renda. E se você não declara, você precisa do seu título de eleitor, do número do seu título de eleitor. Por quê? Quando você entrar no Portal do Empreendedor, www.portaldoempreendedor.com.br, para abrir o seu MEI, você vai no menu MEI Formalização. Lá a primeira coisa que eles vão pedir é o seu CPF e um desses dados, ou do imposto de renda ou do título de eleitor. Se por acaso você nunca declarou imposto de renda e pedir o seu imposto de renda, alguém declarou por você, então tome cuidado. Para a formalização, ele vai abrir um formulário onde os dados que constam na Receita Federal, que é o seu CPF, nome completo, nome da sua mãe e alguns outros dados, isso você não pode alterar. Então fique muito atento na hora de preencher, que pode ser que os seus dados na Receita Federal estejam diferentes do seu cadastro atual. Um exemplo é quando você muda o seu nome de solteira para o nome de casado. Então pode ser que na Receita você não atualizou o seu nome conforme o seu estado civil. Então é importante, inclusive antes de abrir o MEI, você regularizar a sua situação na Receita Federal. E pode ser em qualquer posto da Receita ou poupa tempo, no caso se você estiver em São Paulo. Para a formalização do MEI, você vai precisar saber qual que é a atividade que você vai exercer e se ela é permitida no MEI. Porque diferente de você abrir uma empresa normal, quando você puxa as atividades lá no cadastro do MEI, ele vai te dar os nomes das profissões e não o código de atividade. Então vai estar lá pedreiro, costureira, ambulante, eletricista. Porque o MEI ele foi criado para esse tipo de profissão. O MEI ele não foi criado para profissões que exigem uma estrutura, empregados ou pessoas de profissão regulamentada. Ele foi criado para formalizar as pessoas que estão hoje informais, que normalmente são essas pessoas que prestam serviços domésticos, que prestam pequenos serviços, tanto que o faturamento do MEI não pode ultrapassar 5 mil no mês, que é o teto de 60 mil no ano. Escolhendo as atividades, ele vai ter algumas declarações que você tem que aceitar, que você tem que falar que você está desimpedido a ser um MEI, a ter uma empresa, um CNPJ, o enquadramento, que você pode ser o MEI. Você vai clicar nessas opções, ele vai abrir o formulário para você conferir todos os seus dados, confira atentamente tudo que você colocou no MEI e finalizar. Quando você finaliza a abertura do MEI, você já pode entrar no cadastro da Receita Federal e emitir o seu cartão CNPJ. É muito importante não abrir o MEI sozinho, apesar do governo e de estar aberto a qualquer pessoa abrir. Por quê? Se você escolhe uma atividade errada ou se você não faz todo o processo de acordo, você pode ter complicações depois que vai sair muito mais caro do que se você fizesse com o contador. Mesmo porque o contador que está no Simples Nacional não pode te cobrar para abrir o MEI e nem pode te cobrar a primeira declaração anual. Então, assim, faça com o contador, porque ele tem mais capacidade técnica para verificar se todas as informações que você está colocando no seu MEI, que é uma empresa, estão corretas. Abri o MEI lá no Portal do Empreendedor, acabou? Tá tudo certo? Não. E aí é onde que a gente pega diversos problemas de MEI que vem aqui no escritório. Por quê? Eu quero emitir nota. Mas eu abri o MEI lá no Portal do Empreendedor. Tá bom, mas você não fez os outros passos. Cadastro na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, demora de 5 a 10 dias para sair o seu CCM. Então você tem que diariamente acompanhar no site da Prefeitura se saiu o seu cadastro. Quando sai o seu cadastro no CCM, o que você precisa? Você precisa entrar no site da Prefeitura, no requerimento de senha online, e preencher um formulário solicitando essa senha. Ele vai imprimir um formulário para você, vai ter a solicitação dos documentos necessários que você precisa levar na prefeitura para poder liberar o cadastro do seu MEI e a sua senha. Quando você imprimir o formulário da prefeitura, que vai estar lá descrito quais são os documentos necessários, você pode ir em qualquer subprefeitura aqui em São Paulo para poder liberar a sua senha da prefeitura. Liberando a senha, você precisa entrar no cadastro da prefeitura, atualizar o seu cadastro para MEI com a opção do regime tributário MEI,
e você precisa pedir autorização para emitir nota fiscal. Quando você solicita essa autorização, normalmente de 1 a 2 dias você já pode emitir a nota fiscal. O MEI, ao contrário de qualquer outra empresa, ele não tem tributação na nota fiscal. Cris, sou obrigada a emitir nota fiscal enquanto MEI? Se você prestar serviço para pessoa jurídica, né, no caso da prefeitura. Eu vou explicar daqui a pouquinho o estado. Para a pessoa física, você não tem obrigatoriedade de emitir nota, a não ser que a pessoa peça. Tá? Para a emissão da nota fiscal no estado, o MEI também é obrigado a emitir para a pessoa jurídica. Para a pessoa física, está desobrigada, a não ser que ela peça. Caso você não precise emitir nota, mas uma empresa que também tem inscrição estadual está comprando uma mercadoria sua, essa empresa pode fazer uma nota de entrada da mercadoria dentro da empresa dela e você não precisa emitir a nota, porque no estado você precisa do certificado digital para poder fazer a emissão da nota. Então você vai ter que comprar um certificado digital de 1 ano ou 3 para fazer a emissão da nota. Por isso que nós julgamos necessário que todo esse processo do MEI seja feito com a orientação de um contador. Porque com certeza ou você vai ter que ficar revendo esses vídeos que eu não passei em todo o detalhe como que é o processo, porque nem dá tempo aqui, ou você vai ter que pesquisar muito na internet para não incorrer em nenhum erro. Porque se você não cadastra, por exemplo, que você está no MEI, você pode ser tributado como ISS normal, um exemplo. E aí você vai gerar essa dívida na prefeitura. E sabe quando você vai saber? Quando você precisar de alguma informação bancária e o gerente vai falar que seu nome está no CADIM, porque você está devendo em algum órgão. Então fique atento e busque a orientação de um contador, porque você não paga por isso para abrir o MEI. Para finalizar a nossa dica de hoje em relação à abertura do MEI, não esqueçam que você, dependendo do seu negócio, você precisa ter licença. Então, se você tiver um comércio, você for colocar uma placa na frente da sua empresa, apesar do MEI estar dispensado do alvará de funcionamento, se você for colocar uma placa, você precisa tirar o alvará e precisa pedir a licença do CADAM. Se você mexe com alimentos, você precisa ter vigilância sanitária. Se você tem um espaço aberto, provavelmente você vai precisar de bombeiro. Então, fique atentos às licenças necessárias para o seu negócio. Aqui embaixo tem a dica de um aplicativo do Sebrae para você controlar o seu MEI, né, na questão financeira e outras coisas do dia a dia. Então, baixem esse aplicativo e aproveitem para controlar o seu MEI de forma correta. Essa foi a nossa dica de hoje, foi o assunto do MEI. Estamos encerrando os quadros do MEI e no próximo encontro tem muito mais informação. E a gente vai pegar o gancho de hoje falando de abertura, regularização de empresa e encerramento. Até a próxima!